Você quer pegar dicas interessantes de como revitalizar móveis a partir de peças que teoricamente poderiam ser jogadas fora? Então acompanhe a entrevista de hoje com a Anabel Weber, da cidade de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, porque ela tem ideias incríveis de como é possível se criar peças e móveis para decorar a sua casa sem gastar praticamente nada. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje o nosso bate-papo é com a Anabel Weber, da cidade de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, que vai contar um pouquinho para a gente do muito, mas muito que ela faz, criando peças e remodelando, revitalizando móveis e pedaços de madeira, dando uma nova cara, e isso decora todos os espaços da casa dela, coisas muito legais. Parabéns, antes de mais nada, e obrigado, Anabel, por você ter cedido seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. E eu já queria começar falando dessas coisas muito antigas que você conseguiu garimpar. Conta pra gente um pouquinho da história disso, que eu vi que tem um hotel antigo, tem um colégio, um dos primeiros colégios da cidade. Como é que é isso? Eu muito agradecida por ter me convidado para este evento. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do amor que eu tenho por peças antigas, por arte, por restauração, enfim, tudo relacionado à arte e ao reaproveitamento de peças. Isso me deixa muito feliz. O hotel nós temos aqui no nosso bairro, tá? É o Hotel Bela Vista, e ele, na verdade, ele está fechado agora, mas ele é de 1927. Deixa eu ver, faz uns 2 anos mais ou menos, eles resolveram fazer uma limpeza em móveis e objetos de decoração que eles tinham lá, se livraram disso praticamente, né? Colocaram para vender, alguns em bom estado, alguns nem tanto. Como eu gosto de restaurar, quanto mais quebrada, mais acabada, melhor para mim, né? E o outro lugar de onde eu tirei o meu material, né, é do colégio, Colégio Murialdo, que tem aqui no meu bairro também. Esse colégio também, ele é quase centenário, se não estou enganada. E eles também, quando completou 70 anos, eles fizeram uma revitalização no colégio e venderam praticamente todas as portas e janelas antigas, assim, coisas maravilhosas, peças de madeira maciça, de pinheiro, araucária, que agora a gente já não pode mais retirar da natureza, né? Está proibido. Vamos falar de alguns exemplos de coisas que você até cedeu as fotos para a gente e fica mais fácil de as pessoas entenderem do que a gente tiver falando. Tem um caso que me chamou a atenção, que foi de uma cama que você teve a ideia de transformar em banco, né? Ficou muito legal, isso ficou como uma poltrona ali, e era uma cama de solteiro. Como é que surgiu isso na tua cabeça? Então, essa cama, curiosamente, não é daqui do colégio, nem do hotel, nem nada. Essa cama veio de São Vicente, em São Paulo, tá? Porque eu morei em São Paulo Nossa, por 10 anos. Aham, eu morei 10 anos em São Paulo e um amigo meu estava vendendo um apartamento que eles tinham em São Vicente e ele disse: Eu tenho uns móveis antigos lá, tu não quer? Eu peguei essa cama serviu para minha filha por muitos anos, né? Restaurei ela, deixei ela bonitinha. Aí eu disse, quer saber, eu vou transformar essa cama em dois bancos. E eu transformei em dois bancos. Um ficou com o meu filho e um tá aqui. Tu sabe que eu fiz isso numa época em que não era moda fazer isso, tá? Eu meio que fui pioneira. Certamente outras pessoas foram pioneiras também, mas eu aqui fui pioneira. Agora, se você entrar na internet, você vai encontrar 15 milhões de opções de transformação de cama em banco. Mas na época o que eu fiz, ninguém tinha feito, não. Foi bem da minha cabeça. pô, mas olha, foi uma ideia muito legal, porque é uma reutilização bem interessante. Agora, vamos Hum. falar dessas cadeiras do teatro do colégio, que isso deve ter uma história por trás dessas cadeiras riquíssima, né? Maravilhosa a história. Tu sabe que esse colégio eu frequentei, eu estudei nele e tudo, né? Ah, você Adolescente, estudou achando nesse os colégio? namoradinhos, as paqueras.
Estudei nesse colégio, as minhas irmãs também, meu irmão também estudaram nesse colégio. E era assim, era um ponto de encontro aqui no nosso bairro, tá? Para jogar vôlei e outros esportes que tinha lá, futebol, etc. Então, o povo todo do bairro afluía a esse lugar. Agora não, devido a todo perigo, ele é todo cercado, fim de semana fechado, ninguém entra. Mas na época que eu era jovem, então a gente frequentava muito. Todo mundo ia para lá para conhecer gente, para paquerar, aquelas coisas. E tinha o teatro. Aquelas cadeiras, aí eles reformaram, eles inutilizaram o teatro, nunca mais funcionou como teatro. Eles se desfizeram da maior parte dessas cadeiras. Algumas ainda ficaram, porque elas estavam bem deterioradas. E sobrou algumas para mim, sobrou umas três, agora eu só tenho uma, né? Que legal. E aí, nessa peça especificamente, o trabalho que você teve foi lixar, né, tratar a madeira dela e pintura esmalte, é isso? É, na verdade, assim, ela tinha até muito cupim, então eu tive que descupinizar primeiro, né, que foi um trabalho bem demorado. Depois eu lixei bem, emacei os pontinhos onde tinham os furinhos dos cupins, né, emacei onde estava meio estragada, lixei bastante, porque se lixa, meu Deus, para restaurar um móvel se lixa muito. Depois eu usei tinta spray, tá, para fazer aquela tinta esmalte spray. Porque como é uma peça pequena, é muito mais prático fazer isso com tinta spray do que com uma lata ou uma coisa assim, com um pincel, sabe? Ou esponjinha, o rolinho. E a parte de metal, eu passei o spray prateado, né, para continuar aparecendo metal. E o assento eu fiz em laranja e o contorno do banco em lilás. Porque são cores bem, bem fortes, sabe? Porque eu amo cores. E falando em cor e falando no colégio, a gente tem também uma outra peça que chama muito a atenção, que é a porta que você acabou colocando no seu quarto, né? E era uma porta lá do Isso. colégio. Era uma porta do colégio, ela não tinha vidros nem nada, é uma porta maciça, pesada, meu Deus, como é pesada, uma madeira muito boa mesmo. Essa eu fiquei muito tempo lixando, porque ela tinha umas duas camadas de tinta velha e demorou um pouco para tirar, sabe? Mas tive um trabalhão para lixar essa peça. E depois, é claro, eu emacei onde tinha algum furinho, algum pontinho assim, meio deteriorado, né? E aí eu pintei naquele tom azul maravilhoso. E aí eu disse, o que que eu vou fazer nessa parte onde eram os vidros? Eu pensei em tapar com madeira, eu pensei em colocar tecido, eu pensei em colocar vidro comum, né? Aí eu disse, quer saber? Eu vou achar esses vitrais em azul. Foi uma busca que tu não sabe, eu tive que sair praticamente da cidade, porque não tinha. Tinha assim, tinha só uns pedacinhos que não serviam para esse tamanho que eu precisava, né? Acabei achando caríssimos os vidros, nossa, caríssimos. E eles já cortaram no tamanho certo e me deram a massinha e eu coloquei. Aliás, a massinha não ficou muito bem colocada, né? Uma hora dessa, acho que eu vou ter que tirar e colocar de novo. Porque quem faz a coisa pela primeira vez, né, não faz assim muito bem feito. Mas a porta, aí eu coloquei uma maçaneta mais moderna, né, para quebrar um pouquinho daquele impacto do antigo, né? E me serve muito bem, muito bem. Ficou ótima nesse lugar. Nossa, ficou charmosíssima, porque ela é um destaque no quarto, né? É um destaque, é um destaque. Tem vários destaques no quarto, na Tem verdade. vários, tem vários. E me Enche fala os desse olhos. móvel, que a impressão que dá é que ele é meio que um criado mudo, que ele tem uma gaveta em cima e um espaço maior embaixo, que é uma portinha, né? E que, pelo que eu entendi, ele funcionava num antigo quarto de hotel como um reservatório para os pinicos, é isso? Piniqueira, é isso aí. Isso foi o que me foi passado, tá? Então, assim, esse móvel, ele estava lá, né? E aí me disseram que ele realmente servia de apoio para guardar o pinico lá no hotel, né? Isso, quem é mais antigo já viveu isso, né? E essa peça, ela veio um tom escuro de madeira, né? Só com verniz. Aí eu lixei todinha ela. Eu só passei uma tinta. Eu peguei uns puxadores de gaveta de uma cômoda que eu tinha. Então, os puxadores são bem antigos, né? E aí, uma amiga minha fez toda essa técnica de pátina e stencil.
esse trabalho final que foi feito, quem terminou foi uma amiga minha, porque eu fiquei com preguiça de fazer o resto. Te confesso que eu fiquei com preguiça de fazer. E ela é muito talentosa e ela me deu de presente esse trabalho lindo. E ficou minha Nossa, mas sapateira. ficou muito linda, Anabel. Meu Deus, as cores que você escolheu ficou muito legal. E o stencil, como é que é? Eu já ia te perguntar, apesar de ter sido sua amiga que fez, você deve saber. Na verdade, o stencil você usa uma folha de acetato e ela é cortada. Hoje em dia é cortada a laser. Antigamente, inclusive, eu já fiz isso, eu cortava com estilete o desenho que eu queria. Uma folha comum dessas de acetato, de raio-x, por exemplo. Eu pegava as folhas de raio-x, limpava com quiboa, e aí eu recortava, desenhava em cima e recortava com estilete para fazer uma, uma forma, né, daquilo Uma que eu queria. forma. Depois, Fica vazado você, onde vai ser o desenho, fica vazado. isso, exato. Tu fixa na peça que tu quer, cola com fita crepe do lado, e aí você bate ou com uma esponjinha, ou com um tecido, ou até com um pincel mais grosso, sabe? Você bate em cima dessa parte vazada nas cores que você quer, e depois deixa secar e você tira. E aí fica pintado só nas partes vazadas. Essa minha amiga, ela vai além. Nessas partes vazadas, ela coloca uma massinha que dá uma impressão de relevo. Fica bem mais Ah, bonito. ela cria uma textura. Cria uma textura. Exato. Nossa, ficou muito, muito, muito bonito. Muito. E a mesma coisa acontece também com essa mesa de centro que você tem, que quem olha para ela certamente não imagina que a base dela era uma daquelas banquetas que era comum de se ter, até hoje ainda é, de você ter nos quartos como suporte para as malas, né? Para você colocar as malas. É isso? Segundo me passaram, era também desse hotel antigo e os hóspedes usavam para colocar as malas dele. Provavelmente as malas eram pequenininhas, né? Ela tinha a função, como eu disse, né, de colocar as malas, e era em madeira, normal, marronzinha, tudo, né? Só que eu precisava de uma mesa de centro um pouquinho maior do que a que eu tinha. Aí eu peguei essa peça, eu tinha. Lembra que eu te falei da cômoda de 1800 e pouco que eu tirei os puxadores para colocar naquela peça? Eu tirei duas tampas de gaveta dessa cômoda, né? Lixei e cortei elas do tamanho certinho e fiz os tampos em cima desse móvel que era uma banqueta, né? E ficou a minha mesa de centro. E ficou linda. E é bonito porque essas tampas, elas têm ainda o buraco da chave, elas têm os desenhos típicos daquela época, sabe? Eu deixei na cor natural, inclusive, para ficar, para lembrar as suas origens, sabe? Ficou bem bonito, bem legal. Uma outra coisa que me chamou a atenção é essa banquetinha que você tem, que é de madeira, e que você acabou revestindo. Os pés são todos torneados, bem, bem bonitos, né? Trabalhados, e você acabou revestindo com um motivo floral. Aquilo ficou com um destaque tão grande. Essas ideias, elas surgem na sua cabeça assim, do nada? Do nada. Essa banquetinha era uma cadeira. Sabe uma cadeira daquelas de palhinha antiga, aquela palhinha indiana? Tipo E com o treliça? tempo. Exato. É. Aí ela estava toda furada, né? Só tinha estrutura, a palhinha já não tinha mais nada. E aí o encosto da cadeira estava muito deteriorado. O que que eu fiz? Eu cortei o encosto, né? Lixei toda a peça, deixei só no osso mesmo, sabe? Aí eu consegui uma madeira para colocar em cima. Eu revesti essa madeira com a espuma e com um tecido bem colorido que eu tinha, né? Um tecido de papagaios e coisa que a minha filha adora, né? Porque ela, imagina, ela é bióloga, né? Adora animais, né? Então eu dei de presente para ela porque tinha tudo a ver com ela. Mas quando eu vi aquele tecido verde e bem colorido, eu disse: quer saber? Eu não vou deixar a madeira no original. Eu vou pintar de verde também, tá? E pintei e não esperava que ficasse tão bonito como ficou. Ficou bem legal mesmo. Ficou lindo, 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 Minha lindo. filha adora. A mesma coisa acontece com esse móvel, que eu acho que é tipo um armário que você tinha de antigo de cozinha, que você revitalizou, usando inclusive.
O verde deu uma cara completa, um armário baixo de cozinha, né? Deu uma cara completamente diferente para ele. Deve ter dado um trabalho para você salvar essa peça. Não, tu nem sabe. Esse não é antigo, tá? Esse, assim, é um balcão comum dessas cozinhas bem vagabundas, sabe? Que se tu der um sopro, elas caem, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu tirei a parte podre, né? Cortei. E eu tinha uns pezinhos de madeira, né? Eu coloquei os pezinhos de madeira que eu tinha, né? Eu lixei todinha ela, tirei aqueles frisos feios, lixei toda dentro, fora, e pintei nesse tom verde, né? Que eu adoro verde e azul, né? E o que que eu fiz? Eu disse assim, eu vou colocar um puxador bem diferente. Eu achei um puxador de metal, de ferro, ferro pesadíssimo, de 1800 e pouco também. E eu coloquei esse puxador lá. Disse assim, agora fica uma cara bem diferente, bem original. Ficou muito legal. Você acabou pegando para você essa coisa de, eu pego uma peça, eu consigo garimpo uma peça, eu revitalizo essa peça e eu vendo isso acabou se transformando em uma atividade profissional para você? Na verdade, não. Assim, eu nunca levei a sério isso de vender, tá? Eu vendi muitas peças e foi bom em determinado momento porque eu consegui arrecadar um bom dinheiro. Mas assim, eu presenteio muito. Eu dou de presente muito, sabe? Para as pessoas que eu sei que vão valorizar, que sabem o trabalho que deu e vão dar o valor que a peça tem, sabe? Muito legal, muito legal. E a gente percebe isso, por exemplo, nessa bandeja que você fez, a partir de algo, acho que era um pôster, uma tela, alguma coisa assim, que estava bem detonada, né? Casa é uma outra casa minha que eu alugo, né? E os inquilinos, nossa, os inquilinos detonam, é complicado. E dos inquilinos que saíram, eles deixaram isso aí no porão. Eu fui lá fazer a limpeza, tirar as coisas, sujeira e tudo, né? Porque eles deixam muito lixo, né? E eu achei esse pôster, que era um antigo pôster, né? E a estrutura de madeira em cima era colado, provavelmente alguma figura. Estava bem deteriorado. Eu disse, quer saber? Eu vou dar uma cara nova para essa coisa aqui. E, claro, lavei, limpei bem, né? Limpei bem limpinho, né? Higienizei tudo que é possível. Depois eu lixei bem a peça, né? E aí eu fiz o pintei no fundo, né? Tem uns tecidos muito bonitos aqui que estão sobrando guardados, né? Porque quem gosta de arte, né? Sempre tem um monte de coisa guardada, né? Aí eu colei uns tecidos bem coloridos, claro, né? Que é a minha cara, né? Em cima aquele vermelho bem colorido e embaixo um pouco mais neutro, né? E disse, agora eu vou pegar dois puxadores de gaveta para fazer de sustentação na hora de levantar a bandeja. E tá aí a história da bandeja. Ficou incrível, incrível. Mas falando de ideia criativa, você vai ter que me dizer de onde é que você tirou essa ideia genial de fazer a cabeceira da cama com piso laminado. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, como é que ninguém pensou nisso antes? Porque é uma baita sacada. É fácil, é prático e acaba ocupando, nossa, resolvendo um problemaço. Sim. Tu sabe que tenho uma amiga muito querida que também ela é falecida, infelizmente. Ela também gostava muito dessas coisas antigas, sabe? Ela me vendeu várias janelas desse colégio. As primeiras janelas que eu comprei foram delas, na verdade, né? E ela tinha um monte. Como eu estava construindo uma casinha no interior, tudo que eu achava eu arrecadava, pedras, sobra de assoalho, enfim, tudo que eu conseguia arrecadar, eu arrematava. E ela me vendeu esse piso laminado, um piso laminado comum, meio que repetindo o desenho de madeira, tá? Mas era simples. Aí, não tinha o suficiente para pôr num cômodo inteiro, mas eu disse, deixa aí que eu ainda vou ter uma ideia de fazer com essas coisas, né? Aí o que que acontece? Tu lembra dos janelões antigos do colégio? Eu peguei as molduras dessas janelas, né? E essa cabeceira era para o meu ex-namorado, né? Ele tinha aquela cama box, mas não tinha cabeceira. E ele sempre falava, ah, tinha que colocar uma cabeceira, uma cabeceira. Eu disse, "Então, peraí que eu faço a tal da cabeceira, né? Aí eu fiquei imaginando, fiquei criando assim, eu acho que eu vou usar esse piso ali para fazer o encosto e vou emoldurar com aquelas madeiras antigas dos janelões do colégio, de quase 100 anos atrás, né?
E a gente colocou uma chapa atrás, que era para sustentar a madeira daí também, sabe? A chapa de MDF. E ficou pronta a cabeceira. Perfeita. Coube direitinho, ficou Nossa, linda lá na casa ficou dele. lindo. Não é um negócio muito complicado, porque as lâminas, né, já estão prontas, elas encaixam uma na outra, né? Então é só você Exato. cortar as laterais e fazer uma moldura, que aí cada pessoa pode criar a moldura a partir do seu gosto, da sua criatividade, mas a ideia é muito legal. É verdade. A ideia eu tenho sempre. Nossa, o tempo todo. Meu cérebro não para. Às vezes até não consigo dormir, sabe? É tanta ideia que vem na cabeça. Enfim, enfim. E essas ideias você acaba colocando em prática muitas vezes para revitalizar cadeiras. A gente percebe pelas imagens que cadeira é uma coisa que você tem de vários tipos, vários modelos e de vários lugares. Parece que já pegou do colégio, já pegou do hotel, de outros lugares. Essas duas cadeiras, elas eram do colégio, né? Do Colégio Murial. E, e eu comprei, né? Eu dava aula de inglês, né? Daí eu dava aula de inglês pro diretor lá do colégio, né? Eu falei para ele do amor que eu tinha pelas peças antigas. Ele disse, tem algumas peças aqui que a gente está se desfazendo, né? Aí eu acabei pintando desse tom lilás ali e ficou muito linda. Tem uma amiga minha que ficou tão encantada que eu dei de presente para ela, claro, né? Enfim. Aí, e tem essas outras cadeiras, essas outras 4 cadeiras coloridas, bem cada uma de uma cor, essas vieram do hotel. Elas estavam bem detonadas. Então, o que que eu fiz? Eu recortei uma madeira de MDF, né? De MDF, não, de compensado. Cortei uma madeira, coloquei a madeira em cima, né? Lixei toda ela bem lixadinho, emassei onde precisava emassar, e aí eu pintei com tinta spray daí, né? Cada uma de uma cor que é para dar um pouco de carnaval na cara, né? Que a gente gosta de cor, né? Ficaram lindíssimas, lindíssimas. E tem um móvel que eu achei muito legal que você fez, que foi uma sapateira que você criou a partir de pedaços de madeira que você tinha aí, inservíveis, e as portas de venezianas, né? De lâminas folhas de venezianas de janelas, é isso? Isso, isso. Assim, eu tinha umas madeiras velhas ali, né? Porque eu guardo tudo que é madeira, né? Porque eu adoro madeira. Aí eu disse, o que que eu vou fazer com essas coisas? Eu tô precisando de uma sapateira, então eu vou fazer disso, uma sapateira. Aí eu tive que cortar as madeiras todas nos tamanhos corretos, né? E atrás eu tive que colocar umas barras de estrutura também para que ela não ficasse meio bamba, né? E fixei a veneziana, né? Pintei de azul, claro, de azul ao redor. E a veneziana eu achei legal ficar em branco, sabe? Achei bonito ficar na cor branca. Serviu muito bem. Nossa, serviu muito bem. Não tá mais, não tá, a função dela não é mais sapateira. Agora eu coloquei lá fora e eu guardo ferramentas nela, tá? Então, sabe que as peças aqui mudam de função, né? Então, mas Mas serviu o que é muito bem. legal, Anabel, é a ideia de você criar um móvel, por exemplo, um pedaço de uma veneziana, de uma janela que já não tem mais uso, ela pode se transformar em uma porta de um móvel que você vai criar, que pode ser uma sapateira, uma caixa de ferramentas, qualquer coisa assim, né? Com certeza, com certeza. Olha, a criatividade não tem limite. As peças não são perfeitas, tá? Elas não têm um acabamento de marceneiro. Elas não têm, porque eu não sou essa profissional. Mas saem bonitinhas, vamos dizer assim. Claro, e são autorais, né? São. Ninguém tem igual. Isso é com certeza. E o nosso bate-papo com a Anabel tá tão legal que a gente tem que fazer uma pausazinha, porque ainda tem muita coisa para falar sobre a casa dela. Então a gente volta na semana que vem para falar dos cômodos do imóvel e das ideias criativas da Anabel. Se você gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal e se por acaso tiver feito recentemente alguma obra de decoração, de reforma ou de construção, entre em contato com a gente que nós vamos ter o maior prazer de contar a sua história. O Sua Dica, a Nossa Obra, volta na semana que vem. Até lá!